Ela importa e está no mercado há mais de 20 anos. Então foi uma escolha de confiança. Os serviços de limpeza, jardinagem, portaria e todas as facilidades tecnológicas que nos oferecem realmente são diferenciados. Superou nossas expectativas. Sempre percebemos o cuidado que eles têm não só com os moradores, mas com cada visitante. Toda a equipe é muito simpática e qualificada. Importe. Mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Você sabia que objetos como vidros, latas, agulhas e outros perfuro-cortantes podem causar acidentes graves com os garis? Para evitar riscos, sempre embale esses materiais em garrafas PET ou caixas resistentes, bem lacradas e identificadas como lixo perfurante. Assim você protege a saúde dos trabalhadores e contribui para uma cidade mais segura. Faça a sua parte. Descarte correto é cuidado com a vida. Uma campanha da Vital Engenharia, cuidando da nossa cidade e de você. Oito horas 44 minutos, reta final do Folha no Ar. Voltamos ao vivo. Agora são 8h44, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Tô olhando aqui para o lado, para quem está nos acompanhando aí pelas redes. Zé Vitor, até os vascaínos apareceram hoje, rapaz. Pelo amor de Deus. Tá lá assistindo a gente pelo YouTube, né? E cai uma garoa aqui na região central da cidade de Campos, neste momento, com temperatura chegando a 20 graus, a máxima prevista para hoje, 23, mínima de 14 graus. Nós voltamos com o Folha no Ar, com a Luísa Abreu Barbosa na bancada, e agora é hora da gente falar sobre o tabuleiro, né, nacional. Vamos falar de pré-candidaturas aí à presidência da República, com o Orlando Tomé, estrategista político, articulista do Correio Brasiliense, e o Roberto Dutra, botafoguense, né, o Orlando. Roberto Dutra é pós-doutorando lá na Alemanha, de onde ele fala agora, professor da UF e flamenguista. Nós já falamos aqui de Libertadores, já falamos de Campeonato Brasileiro, de eleições estaduais e agora para federal, e eu convoco você, meu caro Aloysio, para abrir esse bloco aí, por favor. Eu, como Orlando, acompanho a eleição há algum tempo, né? E você vai... A gente sempre tem que achar que já viu de tudo, né, Orlando? Mas a gente está sempre sendo surpreendido. Política... O que você citou, a carta do Trump em 9 de julho, ameaçando taxar o Brasil por conta do julgamento de Bolsonaro, talvez não, e posteriormente, né, o discurso da ONU em 22 de setembro, onde Trump surpreende o mundo e dá uma reviravolta, né? Mas esses fatos todos encadeados, a gente não sabe qual é o desfecho deles, né? Realmente não está fora de radar, uma coisa como Zelensky, não está com Trump, não pode estar. Eu acho, não é o mais provável, mas não pode estar fora do radar. Mas a reversão que esses fatos, ali a partir de 9 de julho, a partir da fala da ONU, né, da química, eles trouxeram uma mudança nas pesquisas que eu, Aloysio, se estivesse fazendo paralelo no Brasil, só o avião de Eduardo Campos em 2014, né?
É o único paralelo que eu faço. Lógico que ali foi um fato só, né? Um fato único, foi uma tragédia, né? E ele vem se somando de fatos, né, apensos. Queria saber, primeiro, como é que vocês viram essa interferência, sempre lembrando que a gente, vendo as pesquisas de dezembro até junho de 2025, de dezembro de 2024 a junho de 2025, eu achava que essa eleição estava muito queimada para Taceus, muito caminhada. Há uma reversão completa, né? E hoje, o quadro que a gente tem, eu acho que ninguém, tendo minimamente pesquisa séria, vai falar o contrário. Hoje o Lula estaria reeleito, hoje. A preço daqui a 11 meses, ninguém sabe, mas hoje estaria reeleito. Se vocês já viram parecido, e como é que vocês analisam esse fenômeno? E lembrando que o Brasil não foi o primeiro. Trump fez isso no Canadá, na Austrália, e virou eleições aos progressistas que estavam ganhas nas pesquisas para os conservadores, né? Comecei por Orlando, né? Por Orlando. Não, eu acho que o comportamento do Trump e do bolsonarismo liderado pelo filho do Bolsonaro, pelo Eduardo, jogou no colo do Lula a chamada bandeira verde e amarela. Essa é a questão chave. Se o bolsonarismo conseguiu, depois das manifestações de 2013, das eleições de 2018, ter um monopólio do uso da visão nacionalista, patriótica, com esse comportamento, com essa política do Trump, do tarifaço, e apoiada pelo bolsonarismo, e associando explicitamente o tarifaço a uma condenação pelas atitudes do Supremo Tribunal Federal em relação ao cerceamento de liberdade, como ele chamou, e dos direitos humanos, isso dividiu o campo da direita no Brasil, uma parte não bolsonarista radical, ficou absolutamente emparedada, incomodada, porque não poderia defender tarifas contra o país. O Eduardo Bolsonaro, por sua vez, radicalizou nesse discurso, e o Lula nadou de braçada. Nesse caso, o Lula não jogou parado, mas jogou no contra-ataque. Brasil é dos brasileiros. Não podemos aceitar interferência. Aqui nós temos uma democracia, não aceitamos. E o jogo econômico, com a pressão interna nos Estados Unidos por conta dos empresários prejudicados para esse tarifaço brasileiro, levaram a essa mudança de posição do Trump, que deixou o pessoal do bolsonarismo, que estava confiando plenamente nessa aliança, nesse discurso, pendurado no pincel, porque não vão ter o que dizer. E agora você teve a reunião oficial na Casa Branca entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira, e você vai ter o encontro, pode ser na Malásia, pode ser mais adiante, o encontro entre Lula e Trump. E não porque o Lula e o Trump sejam figuras que passaram a se gostar pessoalmente depois da tal química, é porque a relação econômica dentro dos Estados Unidos está prejudicando, e você tem, e saiu na mídia isso em várias colunas, que empresários brasileiros com negócios nos Estados Unidos, notadamente a família da JBS, né, os irmãos Batista, atuaram fortemente junto à Casa Branca para reverter esse quadro, para distensionar, porque estava trazendo prejuízos econômicos, né, prejuízos financeiros. No quadro eleitoral, eu concordo, desde o início, antes mesmo quando o Lula estava vivendo um ano muito difícil, que foi 2024, o Gabeira já falava nas suas colunas, e eu concordo com ele, que o Lula era o favorito. Eu sempre considerei o Lula favorito à reeleição, por duas razões.
Primeiro, porque estar no governo é um poder muito forte nas eleições. Tão forte que, apesar de todos os equívocos cometidos pelo Bolsonaro, ele quase ganhou a eleição. Quase ganhou a eleição. Então, não é a reeleição dele, né? Então, a primeira coisa é isso. E nesse sentido, o Lula e o PT são muito mais experientes e têm muito mais unidade interna em torno da figura do Lula do que o bolsonarismo, que, no plano nacional, se dividia. Por exemplo, em alguns lugares eles apoiavam o Bolsonaro, mas ficavam emparedados pelo lulismo. Uma coisa que é importante a gente registrar, eu tenho falado isso algumas vezes, no livro Biografia do Abismo, do Trautmann e do Felipe Nunes, eles trazem um dado da eleição de 2022 que é muito importante, que eu nunca... porque no senso comum ficou aquela história de que o Lula ganhou a eleição de 2022 por causa do Nordeste. Nada mais falso do que isso. O Lula ganhou a eleição de 2022 porque ele diminuiu a diferença na derrota do Sudeste. Essa foi a diferença. Ele não ganhou porque no Nordeste ele teve a votação histórica, o Bolsonaro teve a votação histórica no Sul, em todas as regiões. No Sudeste ele melhorou o desempenho. Notadamente São Paulo, região metropolitana, Minas. E Minas. Não, Minas ele manteve a divisão, mas no Rio de Janeiro. Ele cresceu no Rio de Janeiro, perdendo. Cresceu em São Paulo, perdendo. Cresceu em Minas, ganhando, mas dividindo. Então, eu acho que... e aí, como o Roberto falou no bloco anterior, a direita, o bolsonarismo, ele ajuda até um determinado momento. Hoje ele está atrapalhando. Ele está atrapalhando, e aí você faz com que, por exemplo, o Tarcísio, que poderia ser um candidato eleitoralmente forte para presidente, na minha opinião, cada vez mais se distancia dessa disputa, para poder disputar a reeleição em São Paulo, onde ele é muito favorito, qualquer que seja o candidato que ele venha enfrentar na disputa pelo governo do Estado. Então, eu acho que o Lula é favorito, e agora muito favorecido por esse cenário provocado pela mudança do comportamento do Trump na relação com o governo brasileiro. Antes de passar para o Roberto, eu coloquei 9 de julho, não, todo mundo coloca 9 de julho, né, como o turning point, né? A Stalingrado de Lula, a Midway de Lula, né? A gente não sabe o final dessa guerra ainda, né? Tem sempre que frisar isso, né? Mas o turning point, a batalha que virou o rumo das coisas. Né? O próprio Trautmann, que o Orlando cita, ele, ao analisar a Quest de junho, onde Lula não ia além do empate técnico, com 5, 6 nomes da direita no segundo turno, Trautmann, que é bom lembrar, jornalista, mas ex-porta-voz do governo Dilma Rousseff, ex-ministro de comunicação de Dilma Rousseff, fala: Lula deixou de ser favorito. Impactou muito aquela visão do Trautmann por ser quem ele é, pela participação que ele teve no governo Dilma. Mas, Roberto, antes de passar a bola com esse adendo a você, ouvindo o que o Orlando falou, eu já ouvi colunistas me colocarem que o bolsonarismo pode estar trabalhando pela derrota da direita agora para vir em 2030. Como parece que você fez a campanha de Ciro em 2018, participou da campanha de Ciro, muito claramente ali o PT parece ter perdido de propósito para ter forçado a Haddad, né, no segundo turno contra Bolsonaro, todos os pesquisas apontavam que Ciro seria o nome que teria a chance, para Lula poder voltar depois, como de fato aconteceu. Como é que você vê essa possibilidade? Luiz, obrigado pela questão. Eu tenho pensado nessa possibilidade mesmo como sendo uma estratégia consciente de parte do bolsonarismo, né? Informações de diversas fontes dão conta de que Eduardo Bolsonaro já constituiu uma espécie de um núcleo dentro da própria família, um tal de um eduardismo, defendendo um reforço ideológico, um adensamento da identidade ideológica do bolsonarismo, inclusive
propondo rever adesões como ao liberalismo de Paulo Guedes. Tem um vídeo dele de julho do ano passado elogiando Getúlio Vargas, elogiando até Jango, e falando que a gente tem que olhar a história do Brasil sem esse antolho ideológico, né? Então, eu acho que esse é um fator central. Há um cálculo por parte de Eduardo, que é o mais assanhado, mais arrojado dos filhos, em termos de tomar o lugar do pai, né? Na minha opinião, um cálculo consciente de é melhor perder para Lula. O Lula já velho, último mandato, do que deixar que, com o nosso apoio, ganhe um candidato da direita, alguém que não seja leal ao nosso projeto, porque daqui a 4 anos meu pai vai estar preso, não sei nem se vai estar vivo, e eu vou tirar de mão de qualquer tipo de apoio. Então, acho que o paralelo com o PT de 2018 faz todo sentido, né? A diferença, claro, que o PT tinha uma unidade política que o bolsonarismo não tem, né? E não é possível, porque não é possível que... tudo bem, ninguém podia imaginar que o imprevisível, que Trump e Lula fossem ter a tal química, que os interesses econômicos do Brasil fossem tomar proeminência dos americanos tão rápido em relação à questão política, que a situação entre China e Estados Unidos, que é um fator importante também, pressionasse o Trump para que ele não pudesse agora brigar com o Brasil, né, tão diretamente assim. Ninguém podia imaginar que houvesse essa reviravolta na relação com o Lula, mas mesmo sem essa reviravolta, o Eduardo já tinha dado, como o Tomé falou, a bandeira nacional, mesmo como um underdog, como um cachorro humilhado, se o Brasil tivesse permanecido nessa situação, que já não é mais o caso, ainda assim seria vantajoso para Lula, né? E sobre a eleição de 2018, eu acho que a situação está parecida mesmo com até no Rio mesmo. A direita está tentando encontrar uma possível bala de prata, alguma coisa que possa reverter a situação, mas o nível de inteligência política eleitoral da direita é muito baixo. Uma coisa é fazer candidaturas uma coisa é fazer acordos de bastidores, outra coisa é competir, criar alternativas para grandes candidatos ao executivo como Lula e Bolsonaro. Tarcísio, eu acho que não é o nome mesmo, e não tem um nome capaz de sequer unificar a direita, e em unificando conseguir apresentar qualquer coisa que seja crível para o candidato de direita. E aí eu queria lembrar, para encerrar minha resposta aqui, né, na pesquisa recente feita da Quaest, com aquela empresa More in Common Brasil, que eu acho que é uma pesquisa que traz mostra algumas movimentações em termos de visão ideológica, de visão de mundo no eleitorado, sobretudo na direita brasileira, deixando claro esse encolhimento do bolsonarismo, né? As divisões foram muito interessantes. O bolsonarismo ali é retratado como os patriotas e indignados, né? Mas nós temos ali uma grande parcela de um conservadorismo tradicional, que seria, e também o que eles chamam de desengajados cautelosos, e votaram em Bolsonaro em 2018, na sua maioria. Uma parte voltou a votar em Lula, que são conservadores nos costumes, né? Mas que, de modo algum, se identificam com os patriotas indignados em relação a isso que a gente pode chamar de loucuras reacionárias, as fantasias reacionárias e até mesmo de intervenção militar do Eduardo. Então, é uma situação onde há uma certa maioria ainda conservadora no Brasil, né? O eleitorado tendencialmente identificável com um candidato de direita, ele é maioria, mas a direita política tem uma oferta, né? E diante dessa situação trágica para o país, eu diria, porque eu acho que o eleitorado de direita no Brasil merecia uma oferta. Assim como eu, em 2018, gostaria de ter uma robusta candidatura de Ciro Gomes, capaz de superar, né, o mais do mesmo do PT,
com muito menos tempo, há um eleitorado de direita do Brasil que já é órfão de uma oferta, já está cansado do bolsonarismo. O bolsonarismo não entregou o que falava e não entrega. Né? Você tem o pessoal do MBL tentando articular alguma coisa, mas só alimenta o racha. Né? Então, eleitoralmente, a situação para o Lula está muito positiva, favorito mesmo. E, de fato, eu acho que esse cálculo do Eduardo Bolsonaro é o mesmo que era feito com o PT, sem fazer nenhum julgamento de valor. A política é isso, né? Ninguém entrega o poder, né? Atribui-se a Zezé Barbosa essa frase, não sei se é dele, se vocês lembram, perguntaram a ele quando que ele deixou o poder. Ele disse: meu filho, a gente não deixa o poder, é o poder que deixa a gente. Né? Então ninguém vai entregar o poder. O PT, o Ciro reclamava, o PT não me entrega o poder. O PT ninguém entrega o poder, né? E o bolsonarismo não vai entregar esse poder assim fácil. É preferível perder para deixar esse espelho. Então são 9:02, estamos chegando ao final do bloco. Eu vou fazer 2 perguntas e nela minha última intervenção deixo para o Nogueira aí, né, conduzir ao fechamento, se quiser fazer outra pergunta. Uma tem a ver com isso que você abordou no final, Roberto, que é a questão essa pesquisa realmente uma pesquisa quanti mais quali, né, do perfil político, ideológico do brasileiro. Dá margem a muita interpretação, realmente há muitas distinções, tanto na esquerda quanto na direita, né, e acho que também, não em cima da pesquisa, mas em cima de algumas coisas que parecem muito nessa pesquisa, o Edmundo Siqueira coloca aqui: bom dia, Lula falou no último dia 16, em um congresso do PCdoB, que não é que os evangélicos não gostam da esquerda, seria a esquerda que não sabe conversar com os evangélicos. A gente não precisa ir muito longe, basta ver no grupo aí do programa que você vê como é que a esquerda realmente é obtusa em relação aos evangélicos. Mas, enfim, segue Edmundo aqui. E disse que o erro está com eles, e não o contrário. Com eles, a esquerda, né? Não com os evangélicos. Caso as esquerdas concordem com o pai Lula, coloca Edmundo, e não atuem em pautas como aborto e direito de presos, por exemplo, é possível que o Lula avance sobre o eleitorado conservador? É a pergunta do Edmundo. E eu rolo a bola para o que gerou essa entrevista de hoje. Como é que vocês veem essa questão que talvez a gente viva hoje já, o semipresidencialismo, né, com empoderamento muito grande dos poderes legislativos, nos municípios, nas assembleias, no Congresso, né, em que o Lula tenta se equilibrar com a Alcolumbre ali, com o Supremo, né, mas uma Câmara de deputados muito refratária ao seu governo. Como é que vocês veem essa questão do presidencialismo que o Orlando levantou em artigo, e se ele de fato não existe no Brasil, e se ele não está no próprio espírito da Constituição de 88, que dá muito poderes ao Legislativo? Começo agora por você, Roberto. Sobre a questão do semipresidencialismo, eu queria deixar para depois que o Orlando explicasse os argumentos dele, do artigo, talvez, e aí começar tratando da primeira questão sua, né? Que foi sobre Edmundo falando isso, dessa coisa da concordo com ele. Concordo com ele. Lula não é bobo. Lula tem demonstrado, digamos assim, um final de carreira política, né? Ainda está em forma politicamente, muita sensibilidade social, a comunicação dele melhorou, o afastamento da primeira-dama de funções indevidas que uma primeira-dama jamais deveria ter ocupado, contribuiu muito, inclusive entre os evangélicos, a rejeição de Jean Angélil, ela está aí nas igrejas e tudo, mas não acredito que isso tenha um efeito. Né? Então, o Lula pode sim, acho que o Lula pode sim, porque é um candidato evangélico que já votou no PT. Não precisa de muito cavalo de pau, não. Bastam os sinais, a indicação de um ministro evangélico para o STF, por exemplo. É um eleitorado que já votou no PT e que tem uma parcela que ainda vota. Então, é possível, sim, que esse eleitorado desengajado, cauteloso, conservador tradicional, essa parte evangélica não bolsonarista, que ela vote no Lula em 2022.
2022. Isso depende, eu acho que a linha do Lula está muito certa, né? É um problema da esquerda mesmo, a esquerda é uma elite progressista minoritária, incrustada no mundo do jornalismo, nas ciências humanas, nas artes, e que quer impor à sociedade uma visão de minoria, né? Se a democracia não é para que as minorias se curvem às maiorias, como o Bolsonaro falou, muito menos que as maiorias têm que se curvar à minoria. Não há legislação no aborto aprovada no Congresso. Não é possível que um iluminista extemporâneo como o Barroso vai querer, né, aprovar isso e o STF legislar aquilo que não é lei. Né? Esse tipo de iluminismo minoritário de uma elite intelectual progressista que quer impor pautas morais sem fazer um trabalho político, convencer a sociedade disso. Então, se o Lula se distanciar, como parece que está se distanciando dessa turminha do capital cultural, dessa turminha progressista, eu acho que ele tem condição, sim. Mas eu queria que o Orlando falasse da tese, que foi um artigo muito interessante. Eu concordo com algumas coisas, discordo de outras. Eu queria que, talvez, se fosse melhor, se ele pudesse falar também dessa questão, mas explicar também, primeiro, o ponto sobre o semipresidencialismo. Vamos lá, Orlando. Antes de falar na questão do semipresidencialismo, eu vou colocar lá no nosso grupo, no WhatsApp, eu não sei se eu já coloquei, tanta coisa que a gente acaba esquecendo, mas eu faço parte de uma articulação chamada Derrubando Muros. Sou um grupo que faço parte como integrante. E em abril desse ano, se não me engano foi abril, nós fizemos uma roda de conversa, que agora está disponível no YouTube, com o Pablo Hortelado, onde ele apresentou em primeira mão essa pesquisa da More in Common, que ele é o executivo no Brasil dessa organização. E foi um diálogo muito bom, muito interessante, que eu vou compartilhar no grupo o link do vídeo, para que as pessoas que queiram ver. E a outra, também no Derrubando Muros, e aí eu pego essa questão do evangélico, que o Edmundo levantou e que o Roberto tratou. Essa não foi gravada a pedido dos envolvidos, dos convidados, que era o Juliano Speyer, ou Speyer, não sei como é que se pronuncia o nome dele, que é da Folha de São Paulo, articulista, antropólogo, e um executivo de uma asset, MAR. Por que eles foram convidados por nós na ocasião? Porque a asset tinha feito uma pesquisa sobre o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Né? Uma pesquisa de campo muito interessante, que também está disponível. E o Juliano, porque é o autor de livros e tem teses nessa área do mundo evangélico. E aí o Juliano trouxe um dado que é interessantíssimo e contraria um pouco essa percepção. Ele disse que, historicamente, o Lula tem tido no eleitorado evangélico um percentual de votos da ordem de 30%. Historicamente. Então, o Lula, não o PT, ok? E na realidade, ele também, e eles, como disse o Edmundo e como reforçou o Roberto, o comportamento, isso tudo apesar de não saber do PT, não saber e da esquerda, não saber como lidar com o mundo evangélico. Quer dizer, nesse diálogo que nós tivemos Derrubando Muros, tem um rapaz que é evangélico e ele estava confirmando essa percepção, né, dessa dificuldade de compreensão e de diálogo com esse segmento. Então, eu vou compartilhar isso lá no grupo, mas em relação ao semipresidencialismo, Roberto, Aloysio, Cláudio, eu concordo com a abertura, e eu coloco isso na coluna, a abertura que o Aloysio fez, quer dizer, a Constituição de 88 é uma Constituição essencialmente parlamentarista. Em todos os seus artigos, em termos da organização do Estado e da organização do poder político. Mas os constituintes não tiveram capacidade, força, interesse para poder mudar o sistema durante a Constituinte. E aí a solução foi definir um plebiscito para 4 anos depois, foi em 1992, em que o país foi chamado a decidir num plebiscito se a gente queria monarquia ou república e se a gente queria parlamentarismo ou presidencialismo.
E aí o país optou majoritariamente pela república e pelo presidencialismo. Com o passar dos anos, principalmente a partir do mandato de Rodrigo Maia como presidente da Câmara, o Congresso passou a ter um maior poder político, desequilibrando a relação com o Executivo. E esse poder político se expressa na gestão orçamentária. É ali que ele se expressa. O Legislativo passou a comandar as ações do orçamento, os programas e ações do Poder Executivo, mas sem a contrapartida de garantir a participação na gestão. Então, o parlamentar ou a parlamentar designa o que ele quer em termos de emenda parlamentar e cabe ao Executivo se virar, fazer aquilo que interessa. E não tem nenhuma responsabilidade sobre as contas públicas, sobre o ajuste fiscal, nada disso. Então, eu acho que nós não temos força política no país para aprovar o parlamentarismo, até porque nós somos uma cultura sebastianista, né? A gente está sempre procurando a volta de Dom Sebastião, né? Mas eu acho que é possível adotar um modelo parecido com o modelo francês ou com o modelo português, em que você mantém a eleição direta do presidente da República, mantém algumas funções de Estado e de governo sob a liderança do Poder Executivo eleito, mas passa para o Legislativo a responsabilidade para governar junto com o Executivo a partir da eleição de um primeiro-ministro. Isso teria que vir acompanhado de uma mudança no sistema eleitoral também. A gente precisa, eu sou um adepto do voto distrital, mas concordo até mesmo com o voto distrital misto, em que uma parte seja o voto no distrito e outra parte seja o voto geral em cada uma das unidades federativas. Essa mudança, eu acho que não precisa passar por plebiscito. Alguns colegas meus com muita experiência, inclusive alguns ex-parlamentares, dizem não tem como você aprovar o semipresidencialismo sem submetê-lo a um plebiscito. Eu discordo. Eu acho que é possível. Há emendas no Congresso com esse foco, tá certo? O Arthur Lira, na presidência da Câmara, puxou essa discussão, mas ela acabou sendo postergada. Eu tendo a achar que é possível implantar. E por que eu digo isso para concluir? Por que eu acho que é importante? A gente precisa de estabilidade. Nós tivemos, como a Luísa bem lembrou, 2 impeachments, Collor e Dilma. E por que nós tivemos os 2 impeachments? Não foi por causa do Fiat Elba, do Collor, nem foi por causa da pedalada fiscal da Dilma. Esses foram os argumentos legais, que foram legítimos, mas que não foram os motivadores. Os motivadores foi a perda de apoio político na população e no Congresso. Isso é que é o motivador. E aí temos que derrubar esses 2 governos. Para derrubar esses 2 governos, pensa a opinião pública, vamos dizer assim, o Congresso. Onde é que nós vamos pegar um argumento para poder aplicar a lei da responsabilidade fiscal, que é da década de 40, não é da Constituição. É a lei da improbidade, a lei que regula o impeachment. Eu acho que nós não podemos viver essa instabilidade. Qual a vantagem do parlamentarismo ou do semipresidencialismo, como agora na França? A França está indo, passou agora pelos últimos 3 primeiros ministros, numa crise danada, mas está lá, mas o país continua funcionando, a máquina continua funcionando. Então, eu acho que nós não podemos viver esse cenário de instabilidade que o presidencialismo, por sua natureza, provoca. Então, por isso eu acho que, como nós não temos força política para implantar o parlamentarismo, eu acho que o semipresidencialismo seria uma solução adequada. Antes de passar para você, Roberto, só umas... o Orlando falou do voto distrital misto, está na Alemanha, né? A pátria do voto distrital misto. É uma coisa que se fala hoje, isso não está expresso em pesquisa, mas você tem projeções, inclusive dentro da própria direita, que, a juízo de hoje, o Lula poderia vencer até o primeiro turno, a depender do candidato que enfrentasse.
Eu acho que, assim, aí é opinião, em relação ao que o Ronaldo falou. Eu vou deixar claro, eu votei parlamentarismo em 93, tá? Eu votei parlamentarismo. Eu fui voto vencido, e enfim. Mas eu acho que com Lula reeleito no quarto mandato, sobretudo se isso foi primeiro turno, eu acho impossível que isso seja complicado. Eu não sei qual é a sua opinião, mas enfim, só para botar esse elemento também eleitoral aí na discussão. Primeiro eu queria... Roberto, desculpe, não só... Claro. Eu não acho que seja para a próxima eleição e nem para a seguinte. Eu acho que isso é uma coisa para o futuro. Tá certo? Até porque eu disse numa outra coluna minha, a eleição de 2026 está dada. Esquece. Você fala em 2034, né? 34 ou 38, entendeu? Porque eu acho que nós vamos ter que viver essa transição do fim dessas figuras, do fim do ciclo político de Lula e de Bolsonaro, e pela ascensão de outras figuras que podem permear o debate de uma maneira menos polarizada por essa lógica que tem marcado o país desde 2013. No fundo, a gente ainda não fez uma troca de geração na primeira divisão da nossa política nacional da Constituição de 88. Ainda é a primeira geração ainda, né, que era jovem quando aprovou. Entre os vários problemas da Constituição, né, claramente, esse é um problema político de governabilidade central. O presidencialismo de coalizão, né, ele não é mais vigente, o orçamento impositivo ele realmente enfraqueceu o executivo. Nesse desarranjo entre os poderes, o executivo é aquele que realmente, não quero usar um termo chulo, mas não levou vantagem. Né? O Congresso, o Judiciário usurpa poderes legislativos. Eu concordo com essa crítica, ela pode ser exagerada, mas há uma tendência nisso. O Legislativo usurpa poderes executivos e o Executivo não usurpa ninguém. Né? Então, nesse jogo aí, Mamonas Assassinas, com a sua filosofia, nos explica bem. Né? O ponto que eu concordo com você, Tomé, é com a necessidade de a gente mudar essa estrutura para refazer um caminho de estabilidade. Nós não podemos assistir esse processo de degradação da relação entre o executivo e o legislativo, e da degradação do poder executivo e dos dois, porque quem usurpa também se degrada, né? Se degrada tendo prerrogativas sem responsabilidades governamentais. Você está certo nisso, no argumento a favor do semipresidencialismo. Ou seja, se você tem prerrogativa de construir orçamento, você tem que ter responsabilidade de tocar governo, de sustentar governo. O meu ponto é que eu acrescentaria o elemento da legitimidade. Né? Nós não podemos pensar em estabilidade sem legitimidade, porque estabilidade sem legitimidade é uma estabilidade de vida curta. Né? O eleitorado brasileiro, talvez por ser realmente sebastianista, né? O brasileiro ele é presidencialista, ele gosta ele se encantou pela ideia já há muito tempo da possibilidade de um acesso direto ao poder central. Né? Intérpretes do Brasil como Oliveira Viana, Alberto Torres, já no início do século XX, inclusive para legitimar a ditadura Vargas, né? Sustentavam isso. Mas, independentemente de ser ditadura ou não, o brasileiro, eu acho até que se fosse para escolher um parlamentarismo, ele ia querer um parlamentarismo com monarquia, porque a monarquia tem mais dessa figura. Então, o poder presidencial no Brasil é o que goza de maior legitimidade, é o voto que o povo dá com mais capricho, é onde o sentimento de ser representado ou de ser traído, ele é mais exigente. Né? O eleitorado brasileiro exige do presidente, cria expectativas no presidente. Isso é da nossa cultura política. Né? Nós não podemos contornar isso. O Brasil não tem uma cultura política afinada com o parlamentarismo. Então, por esse ponto, eu sou presidencialista. Eu acho que o caminho passa por fortalecer o poder do presidente. Né? O problema do semipresidencialismo é que eu acho que ele
daria ao Congresso, num momento como se fosse um outro momento, onde o Congresso tivesse muita legitimidade, talvez eu dissesse outra coisa. Mas nesse momento é um Congresso de uma legitimidade muito baixa. E o presidente da República, no caso o Lula, poderia ser até o Bolsonaro, gosta de uma legitimidade maior. Quando eu li o seu artigo, eu fiquei pensando numa proposta parecida com a sua, mas que vai numa direção distinta, que é a proposta do ex-ministro Mangabeira Unger, que tem algumas ideias mirabolantes, entre essas, a de fazer uma combinação inusitada, nunca antes feita, entre presidencialismo e parlamentarismo, que seria permitir com que o presidente da República ou o presidente do Congresso Nacional tivesse a capacidade de dissolver os dois poderes de modo unilateral, uma bomba atômica na mão de cada um, que em si mesmo isso já poderia funcionar como fator inibidor e como elemento de solução de crises, né? Que de fato não pode esperar 4 anos e nem depender de uma lei controversa, que é um processo de julgamento político, mas jurídico ao mesmo tempo, e no final sabe que é político, mas tem que ter um argumento jurídico, constrangedor, né? O impeachment é sempre constrangedor para quem está votando até. Tiveram que absolver a Dilma, inclusive, pelo constrangimento, né, de crimes ali. Mas essa proposta do Mangabeira, sendo ela correta ou não, ela, a meu ver, ela tem um elemento que eu acho que a gente tem que levar em conta, que é a relação de legitimidade que o presidente tem com o eleitorado. Né? Tirar essa figura do presidente, eu acho que seria muito perigoso. Eu acho que talvez a gente pudesse aprofundar o processo de deslegitimação e crise da democracia. Aqui tem que pensar no rearranjo institucional. Não está funcionando, mas eu acho que o presidente tem que ser uma figura a ser fortalecida nesse processo. Muito bem. Ó, debate aí para série Netflix, como eu já falei aqui algumas vezes. Só eu digo o seguinte, assim, não vou colocar mais pilha não, mas só para colocar meu pensamento aqui. Muita coisa que vocês falaram sobre esse parlamentarismo pode sim acontecer depois que alguns líderes saírem do cenário e tal, mas o problema maior não é esse, na minha opinião humilde aqui. Eu penso que o problema maior é o eleitor brasileiro que odeia a política, demoniza a política, mas ama o político. É um negócio muito estranho, pelo menos na minha cabeça. Os caras são fanáticos, né, pela política, pelo político. Não entende de partido, não conhece de partido. Talvez isso seja um impeditivo, mas seguramente eu tenho certeza que é pauta para a gente debater isso aqui numa manhã inteira, que não dá mais tempo aqui. Então eu quero começar a fechar aqui o programa, já são 9h24, mas agradecer demais ao Roberto, ao Orlando, ao Aloysio, essa pauta bacana aqui nesta manhã de terça-feira. Fechar com você, meu caro Roberto, começando por você, né? A gente começou com o Orlando, agora eu começo a encerrar com você, desejando aí sempre muita sorte, muita paz, saúde e, né, torcer para que você volte em breve também aí para o Brasil. Forte abraço, obrigado, querido. Obrigado, Cláudio. Estou de volta em breve. Queria agradecer a possibilidade dessa conversa ao Aloysio, a você, ao Beto e ao Orlando também, que é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com ele. Foi uma conversa muito bacana, eu fiquei muito contente e aprendi bastante. Um grande abraço também para os ouvintes da Folha. Ele é botafoguense, mas é um cara legal. Vai por mim. Orlando, bom dia também, muito obrigado, sempre bom, né, poder revê-lo e melhor ainda poder conversar contigo, trocar essa ideia, aprender bastante e obrigado, até a próxima, saúde aí para você, para sua esposa, breve, recuperação breve aí para ela também. Obrigado, Orlando. Obrigado, Roberto, Cláudio, Aloysio, Beto, os ouvintes da Folha. É sempre bom participar aqui, eu gosto muito e estou sempre à disposição. Acho que o debate de hoje foi muito bacana. E, Aloysio, quando eu compartilhei nas minhas redes o anúncio, alguns amigos meus falaram, Orlando, que história é essa? Você vai falar de futebol, de política, de Trump,
que falta? Eu falei, não, falar também do assalto ao Museu do Louvre, que a gente esqueceu de colocar na pauta. Então, agradecer, e é sempre bom poder participar aqui desse programa, que é um oásis de discutir política com tranquilidade, sem ofensa, e para conversar e ouvindo, aprendendo sempre a ouvir. Bom dia a todos, um grande abraço. Obrigado, Orlando, valeu. Aloysio, obrigado também por hoje, né? Mais uma missão cumprida aqui, né? Nessa coisa de analisar todo esse cenário político, esse tabuleiro que se movimenta a cada instante. E até amanhã, se Deus quiser, às 7 da manhã, com o Folha no Ar ao vivo e já com o jornal Folha da Manhã impresso aí nas casas dos assinantes e também nas bancas. Obrigado por hoje, Aloysio. Agradecer a você, Nogueira, Beto na técnica, agradecer sobretudo ao ouvinte, telespectador do programa, agradecer a Orlando, a Roberto. Orlando traz essa visão sempre da capital, né? E é uma visão não excludente, como ocorre muitas vezes, porque é aquela coisa, né? Eu, por exemplo, sou de Niterói, mas fui criado em Campos, eu identifico muito com a Tafona, então, mas essa visão, às vezes, essa visão carioca de se achar ainda capital da República, né? Tem um jornal como o Globo fala mais do país do que do estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que Orlando é uma alvissareira diversa, traz isso, uma visão alvissareira diversa do carioca sobre a política fluminense, né? E com muita informação também, para além da base teórica, muita informação. Roberto é um orgulho para a cidade, né? O cara está aí fazendo um pós-doc lá na Alemanha, orgulho como amigo, orgulho como, embora não seja campista, mas criado aqui, né? Acho um orgulho para a cidade. O Roberto é um ativo, né, da cidade, né? Que a gente está exportando aí para a Europa, né? E trazendo de volta o que é melhor, né? Não vai ficar lá, vai vir de volta. Eu só não vou perder, né, a chance de fazer provocação, né? Ver botafoguense falar, criticando sebastianismo, dá uma série da Netflix do Divan Fandiano, né? Porque... Mas é isso, um prazer. E parte dessa entrevista amanhã, não dá para botar ela toda, por óbvio, né? Mas parte da entrevista amanhã, bem cedo na banca, na casa dos assinantes, uma página de standard, né? Parte dela. Lógico que não vai ser a parte de futebol, Orlando. Pessoal que não entendeu, porque não faz parte do grupo. Legal. Gente, do grupo, né? Senão eu entenderia perfeitamente. Gente, aqui, valeu por hoje então, mais uma vez. Obrigado, Aloysio, até amanhã. São 9h29, fechamos o Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Folha FM 98,3. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampos.